O nosso tema central parece que o Bolsonaro aí, nesse último período, estava fazendo a maior campanha, né? Inclusive teve até manifestação em torno disso daí, pelo voto impresso, né? E o TSE já coloca aí, mostrando aí como o Brasil é um país democrático, instaurou um inquérito aí, pediu uma investigação contra o Bolsonaro por conta dessas afirmações, né? Segundo aqui a matéria no Conjur, no site dos consultor jurídico, conjur.com.br, o TSE vai enviar ao Supremo Tribunal Federal uma notícia-crime contra o presidente por suposta divulgação de fake news, né? E vai instaurar também um inquérito administrativo para investigar ataques contra o sistema eletrônico de votação e a legitimidade das eleições de 2022. Ou seja, né, a gente já vê aí uma situação que inclusive, colocando em risco até uma crítica da própria esquerda contra as eleições que são totalmente fraudadas, né? As últimas eleições presidenciais todo mundo lembra, né? Então, a notícia crime foi proposta aí pelo Barroso, né? Que é um dos principais defensores aí disso daí, né? Da questão das urnas eletrônicas, né? E foi baseada aí numa live feita pelo Bolsonaro na quinta-feira passada, em que ele teria prometido apresentar provas sobre a insegurança das urnas eletrônicas no Brasil, né? Então é isso. Vocês viram isso daí, Marília, essa questão? Eu vi isso daí, né? Acho que a gente colocou aqui como o tema central, exatamente porque suscita uma discussão importante. Acho que primeiro que a gente tem que falar é que o desespero da burguesia com essa campanha do Bolsonaro em torno do voto impresso, né? Quer dizer, mostra aí que as eleições de 2022 vão ser super fraudadas, né? Porque vir alguém para falar que tem que ser voto impresso, tem que ser qualquer coisa, porque o voto impresso, tudo bem. O voto impresso, ele continua sendo eletrônico. Só que você imprime o voto eletrônico, quer dizer, vai ali uma impressora, você imprime o voto, você olha o voto e cai numa caixa. O voto impresso não quer dizer que vai ser uma contagem, vai ser uma contagem de papelzinho, a primeira contagem. Não é isso. É que você vai ter o papel além da questão eletrônica para fazer contagem. Então, se alguém tiver algum problema com a contagem eletrônica, faz a contagem física. Quer dizer, não tem nenhum problema. Na verdade, é mais uma forma de garantir que ninguém vai fraudar as eleições. Mas, como a burguesia quer fraudar as eleições, obviamente que eles não querem voto impresso, né? Então, quer dizer, eles estão aí falando, não, o Bolsonaro falou fake news e tudo mais. E instaurou notícia-crime contra o Bolsonaro, vão fazer uma investigação, todo um processo judicial, que é uma coisa séria, ainda mais contra o presidente do Brasil. Quer dizer, é uma coisa que mostra que o pessoal está muito desesperado mesmo para fraudar as eleições, né? E outra coisa que eu queria comentar é a questão das fake news, né? Agora, fake news virou o tema de todas as investigações, né? O pessoal é preso por fake news, o pessoal é condenado por fake news, é instaurado notícia-crime por fake news. Quer dizer, falar coisa que, na verdade, agora é crime no Brasil. Você não pode ir lá e falar alguma coisa que não é verdade. E quem determina que não é verdade é o TSE, né? A burguesia. Quer dizer, você vê aí a situação que estamos, né? Dá pra ver que a esquerda, né, ela fica que nem cachorrinho dessas instituições. Se a gente for ver quem que está fazendo essa campanha contra o voto impresso, que é uma coisa simples, né, que é até uma questão que o próprio PCO vê que não, poderia ter o voto impresso, né? A gente vê, quando a gente vai lá votar, por exemplo, vota 29,
né, em todos os candidatos. Só que você não sabe o que aconteceu com aquele voto. Pode ter ido para qualquer lugar. Então, uma reivindicação normal das pessoas e até por isso que é um eixo de campanha que o Bolsonaro está encontrando, né? A gente viu esses atos que aconteceram no fim de semana, foram atos esvaziados, né? Muitos menores do que os da esquerda, vale colocar isso daí. Mas, de fato, é uma coisa que é uma reivindicação popular e que isso dá uma animada no pessoal da extrema-direita. Porque você vê que quem defende... quem que tá louco com isso é a burguesia e o centrão, né? São os vampiros aí do TSE, do STF. É o pessoal que sempre tá lá fraudando as eleições, prendendo quem eles querem e fazendo o que eles quiserem com o país, né? Então esse pessoal tá preocupado aí com a questão do voto impresso, justamente porque não só vai dificultar a questão das eleições, como vai também criar um clima mais difícil para você eleger o candidato da terceira via, né? Porque se tem essa reivindicação, que é uma reivindicação popular, o pessoal, por exemplo, vai para a rua defender e tudo, principalmente a extrema-direita, é mais difícil de você tentar diminuir aí os votos do Bolsonaro. Porque a gente vê que é justamente esse jogo que está sendo armado, né? Por um lado, tentam tirar os votos do Bolsonaro para você conseguir a terceira via com mais facilidade, e por outro, tentam dar um golpe gigantesco contra o Lula, né? É tudo contra o Lula e tudo, esse negócio das fake news, da CPI e tudo que está acontecendo. Qualquer momento isso pode se virar contra o Lula, é muito provável que isso aconteça, para tentar colocar aí um candidato de centro, né? Que é justamente o pessoal que arrepia as calças aí com esse negócio do voto impresso. É isso aí. O que você acha, Márcio? Você acha que a burguesia quer fraudar as eleições no ano que vem? O que Marília falou aí foi espetacular mesmo, porque a gente viu a fraude acontecendo diante dos nossos olhos nas eleições passadas, né? E Bolsonaro estava nas reuniões. O pessoal, ele próprio sabia que não tinha voto nenhum. Como é que nós vamos ganhar? Primeiro tira Lula, depois a gente muda. O cara sabe como funciona, e aí a gente vê como é que é aí, né? Ele começa a usar esse lado popular aí, que a população tudo também quer certeza que o seu voto vai ser válido e tal. A gente viu, nós do PCO, por exemplo, já tivemos uma eleição que nós votamos no PCO e depois saía 0 votos na impressão de cada urna, né? E a gente viu, no Brasil inteiro aconteceu isso durante um período eleitoral. Para você ver que é capaz, apareciam os companheiros candidatos na urna eletrônica, você votava, pim, saía tudo. E aí, quando saiu o extrato, né, da urna, o extrato geral, era 0 voto. Não é que não tinha nem o nome do candidato nosso, tinha o nome do candidato, 0 voto. Você vê como é que é um negócio assim, bem... que é real isso aí, né? Eu não sei, né? Eu fico pensando, você vê, a extrema-direita faz essa campanha aí pelo voto impresso, né? E, por outro lado, a esquerda faz uma campanha super impopular aí, defendendo a urna eletrônica. A campanha não é só impopular, mas também é meio ilógica, né? Então, não sei, me parece, como tantas outras vezes, né, que a esquerda, ao se colocar a reboque da burguesia nessa questão, quem acaba capitalizando com isso, naturalmente, é o Bolsonaro. Né? Uhum. Aí o Bolsonaro ele se coloca aí como popular, defende o interesse do povo, etc, etc, contra a esquerda que fica... fazendo essa demagogia besta aí com a burguesia, sendo que a burguesia não vai ter nenhum problema, como não teve anteriormente, em fraudar as eleições contra a esquerda, né? Negócio meio... É até uma política esquisita, meio suicida. É absurdo, porque assim... Não faz sentido. O que eles têm, de fato, contra o voto impresso à esquerda? Porque você vê o pessoal falando, é aquela histeria. Não, se tiver voto impresso, vai ser fraude, vão destruir o sistema eleitoral brasileiro, que é o melhor sistema eleitoral do mundo, isso aqui, aquilo lá. Porque não faz sentido, não tem um argumento concreto em torno do negócio. Tem um argumento meio besta, né, que eles estão usando, que é que se você imprimir o voto, vai poder vir o miliciano ou o seu chefe e querer olhar seu voto mesmo para ver se você votou no Bolsonaro. Isso que é um negócio meio ilógico, porque não é que você vai imprimir o voto e levar o voto para casa, você vai imprimir e botar na urna, né? Não faz diferença no fim das contas. Nesse sentido, o seu chefe poderia exigir que você tirasse uma foto com o celular da urna eletrônica, por exemplo, para você mostrar seu voto. Por que não? Se ele vai te ameaçar.
uma outra coisa, né? Acho que é importante falar. O voto não vai ser impresso com a sua foto, não vai ser impresso com o seu título de eleitor. Ele sai impresso, ele é impresso ali num padrão, como qualquer voto. Quer dizer, não vai caracterizar nada, é proibido, inclusive, caracterizar. Se você parar para pensar, para quem conhece um pouquinho de informática, é mais fácil você falar que quem votou na urna, porque na urna é o seguinte, você vai lá e tem que bater. Quando você vota, daí vai alguém e autoriza o seu título de eleitor. Você tem que ir lá, colocar digital e tudo mais. A ordem que as coisas são feitas, elas permitem que a gente bata as duas informações e veja quem votou em quem. Que é uma coisa que é um absurdo, né? O voto impresso não dá para fazer isso. Não dá para... Ele é impresso, não dá para mostrar quem que votou, qual que foi a ordem de votação, qual que foi o horário de votação. Tudo isso dá para fazer numa urna eletrônica, pelo próprio sistema eletrônico. O sistema eletrônico, ele sempre registra a ordem das coisas, registra o horário, que é uma coisa normal. Quer dizer, a urna eletrônica é super fraudável. O voto impresso tem muito mais dificuldade de fraudar. Tudo é fraudável, finalmente. Mas é mais difícil de fraudar o voto impresso. Contanto que só o Brasil, de todos os outros países, tem um voto eletrônico exclusivamente, como... Só o Brasil usa o voto eletrônico como exclusivo para as eleições. Que mostra que a gente é a República das Bananas, porque, imagina, a França... Por que a França não vai usar o sistema mais democrático? Quer dizer, mostra que não é democrático, né? É uma coisa óbvia. Né? Eu queria destacar aqui também, Marília, uma coisa que... uma matéria do Gazeta do Povo, aqui, de abril desse ano, né? Você vê um dos ângulos aí que o pessoal pega o negócio. O título é: voto impresso proposto por aliados de Bolsonaro copia modelo da Venezuela. Né? Então, na verdade, é isso, né? Eles vão... exatamente. Esse esquema de voto, que esse voto impresso que o Bolsonaro está defendendo, né? Nem o Bolsonaro está defendendo, é o mesmo sistema da Venezuela. Você vai lá, vota, o seu voto é impresso, você deposita ele numa urna, e aí tudo bem, tem a contagem eletrônica dos votos, mas aí o pessoal pode requerir que se olhe as urnas, né, para contar os votos que estão impressos também, para ver se teve algum erro ou se teve alguma fraude na contagem eletrônica dos votos, né? Então, no fim das contas, se você for pensar bem, de uma forma lógica, e racional, é que o voto desse sistema ele é muito mais confiável do que o voto eletrônico. É óbvio isso daí. Muito óbvio. Aqui, esse negócio, né, que nem a Rosângela falou aqui. Bom dia, companheira Rosângela, primeiramente. Né? Ela fala aqui, esse argumento da esquerda, né, que o voto impresso permite a volta do voto de cabresto. O miliciano, o traficante, dono da empresa exige ver seu comprovante. Que nem a gente falou, não vai ter comprovante de quem o cara votou. Não é disso que se trata. Você vai imprimir o voto e depositar na urna, né? Esse argumento é muito besta. No fim das contas, também é besta também, porque o cara fala como se tivesse acabado o voto de cabresto no Brasil, né? Pelo amor de Deus. É uma coisa meio... O pessoal tem fetiche nesse negócio da democracia, né? Se, por exemplo, uma coisa que o Bolsonaro também vai ser acusado é porque ele pode estar ameaçando o STF, que é uma grande instituição democrática, ameaçando as eleições de serem democráticas, mas não tem essa. A gente sabe que a eleição é não só um jogo de cartas marcadas, mas um negócio que a burguesia simplesmente faz o que ela quiser com as eleições. A gente viu o que aconteceu, né, quando Lula foi preso. E a gente vê o que está acontecendo agora, que é literalmente um novo golpe sendo encaminhado, ou pelas vias eleitorais ou um golpe militar. Então é um negócio completamente maluco da esquerda, quando ela se coloca a favor disso. Está se colocando lado a lado dos vampiros do STF, como se eles fossem grandes democratas, ou da grande instituição eleitoral, do TSE, né, daqui do Brasil, que é um dos lugares que nem a Marília falou, a República das Bananas. Então...
pessoal tá numa espiral de loucura aí gigantesca com esse negócio da democracia. Não, é um negócio muito, muito maluco. No fim, o pessoal tá defendendo aí a burguesia, a direita, defendendo a fraude. O pessoal tá defendendo a fraude, é isso que eles também... Que nem a Marília falou, né? Todo esse desespero aí mostra que o pessoal tá louco para fraudar as eleições em 2022, porque fica muito na cara isso daí, é até um negócio meio engraçado.